Oiê, preciosas e preciosos, tão amadinhos do meu coração. Como vocês estão? Descansaram? Se divertiram? Curtiram? Exteriorizaram? Extravasaram? Exteriorizaram? Curtiram ao máximo essa semana, né? Eu espero sinceramente que sim. Começar a semana com chave de ouro, com a vibe lá nas alturas. Esse período do ano é mega importante para refletir muito em que, como se programar para o próximo carnaval, não. Como é preciso mais vezes de diversão, de interação social, interação familiar, risadas, alegria, dançar, cantar, festejar, né? Vamos refletir sobre isso, né? Aproveitar melhor a vida, aproveitar mais a vida. Nós viemos para este mundo para viver, né? E viver da melhor forma. Continue enviando suas melhores energias para nossa querida Adriana, que se recupera. Espero que se recupere bem, sem pressa ao seu tempo, né, Adriana? E antes de eu começar a confusa mensagem da semana, Vitorito me fez um comentário interessante. Eu vejo mediunidade nela, né? E vejo em algumas coisas que ela diz para mim. Ela não tem consciência de que ela está manifestando revelação. Está em muitos trechos dos comentários dela. E aí ela me perguntou se teria como ela ter uma orientação mais direta, né? É interessante que muita gente me pede iniciação aqui no meu off. E eu tô assim, sabe, né, aquela expressão bico de sinuca? Eu não posso fazer esse trabalho no off por causa do lugar onde eu moro. Eu não tenho como receber ninguém. E no online fica um pouco difícil. No momento, tudo que eu tenho para fazer esse trabalho é o canal mesmo. Ainda mais agora que eu estou sem meu celular oficial, né? Pessoal. O meu celular ainda está na assistência técnica porque não descobriram por que ele não reconhece a bateria nova. Precisou fazer a troca de bateria e o aparelho não reconhece. E meu chip tá lá, né? Eu esqueci de pegar o chip. Este aparelho que eu uso para gravar, ele tem todo o espaço disponível unicamente para gravar, porque eu gravo vídeos assim de longa duração, né? E nessa de gravar, deletar, né, excluir, eu tenho que... Lupita, para de cavar o travesseiro, minha filha. Ah, bom, né? Ela tem uma mania de cavar o travesseiro antes de deitar e ela quer deitar em cima do travesseiro.
E eu tenho um outro aparelho que eu usava antes desse aqui, só que eu vou precisar trocar a pecinha aqui do carregador, sabe? Eu não sei, eu tô tendo uns problemas nos aparelhos aqui. Tá dando tilt. Para mim poder transferir o chip para outro aparelho, né? Que parece que eu perdi tudo do outro aparelho. Se ele não reconhecer a bateria, não volta a funcionar. O que eu poderia fazer é abrir a solicitada área de membros, né? E fazer lives ensinando como despertar os dons, né? De outra forma, eu não tenho como. Então, deixa eu meditar mais a respeito, tá, Vitorito? Como que eu posso fazer isso? Porque eu também não tenho o tempo viável para fazer esse trabalho, entendeu? Isso é um trabalho que exige, por exemplo, um retiro. Não é uma conversa assim de meia hora, 1 hora. É como se fosse um treinamento. O próximo vídeo eu vou tentar fazer um experimento, um exercício com você, com a sua energia. E vamos ver se à primeira vista eu vou conseguir passar alguma coisa assim do primeiro passo, tá bom? Você tem dom despertado já. Você precisa obter a consciência no próximo vídeo, tá bom? O tema da mensagem eu escolhi meu preferido da Adriana, Gotinhas de Luz, mas eu senti de trazer uma parábola de Yeshua, e para variar, eu não sei a mensagem que vai vir, tá? Eu sempre escolho aleatoriamente, né, a página onde eu vou ler a mensagem, sempre tem uma confirmação junto e tem dado certo assim, né? Só que especificamente hoje me pede para fazer a leitura de uma parábola que eu espero que coincida com o que está selecionado aqui, que eu ainda não sei do que se trata. Então, eu abri a versão Almeida fiel, a tradução fiel ao original hebraico, né? E aramaico, de Mateus 7, que fala sobre a parábola do bom construtor. Para uma mensagem da semana e para o início da semana é um bom tema, né? Então, bora ler Mateus 7 a partir do versículo 24 até o 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia.
E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Sabe que toda vez que papai me manda no bom sentido, tá? Citar algum trecho bíblico, eu fico meio insegura, porque é necessário, assim, bastante desenvoltura, né? Para desenvolver o texto. E o texto deve ser desenvolvido dentro do contexto da energia que eu sinto no momento, né? E para a intenção também. A intenção, o que é? Uma mensagem para a semana, para levar ao longo da semana. À primeira vista, eu percebo aqui nesse trecho de 4 versículos, a questão do aprendizado e do aterramento e enraizamento. Porque veja só, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. É interessante que esse trecho trata de como a magia tradicional passa o ensinamento. Capitão Vitoreto. Daí minha dificuldade em iniciar, né? É oralmente e é necessária a prática. Tem muita coisa aqui que, embora já seja convicção, eu já tenha aprendido ou já seja hábito, eu continuo fazendo exercício junto com vocês conforme eu passo as mensagens aqui, né? Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras se refere a aprender. Claro, também a fé, né? A fé vem de ouvir. É preciso uma boa dose de acreditar, de ver sentido, de fé naquilo que se está aprendendo, né? O aprendizado, ele também vem de ouvir. Principalmente os extrovertidos e aqueles que têm a mente verbal. É muito necessário ouvir com atenção. Para ouvir é preciso calar, né? E o aprendizado, ele só é realmente eficiente se aquilo que é aprendido é colocado em prática. Me salta a memória aqui algo que eu vejo com muita frequência em muitas profissões, mas principalmente as relacionadas à mente e comportamento, né? E também dentro da terapia holística esotérica. Quando nós trabalhamos com pessoas, ficar falando, fazendo discurso, passando lição de casa, dando passo a passo de como fazer acontecer, não significa nada. Se aquele que passa tudo isso
não colocar em prática, né? Não tiver como hábito aquilo que está passando. Aprender e já colocar em prática é prudente. Aí vem a chuva, vem os deslizamentos, vem as enxurradas, as enchentes, os ventos assopram a quilômetros por hora. Parece que tudo vem para combater aquela casa, este corpo. E ela não cai, porque ela está edificada sobre a rocha. E o que é a rocha? O aprendizado e a prática, a convicção e a fé naquilo que está se aprendendo, a experimentação. Conforme você pratica, conforme você vai experimentando, você vai concluindo o que de fato é e o que não é. E para cada um será de um modo, quer dizer, eis a minha questão com o Vitoreto, né? Não existe um método padrão para todas as pessoas. Não é viável lidar com cada pessoa. Se existe isso em algum lugar, tem alguma coisa a ser questionada aí, né? A mediunidade da Vitoreta é uma, da Adriana é outra, do Gilberto é outra, da Rê é outra, a minha é outra. Como se desenvolve o aprendizado de cada um, de acordo com cada um? Nós não estamos aqui numa universidade onde todo mundo recebe a mesma lição, o mesmo discurso, a mesma prova que exige as mesmas respostas. Não. Os aprendizados da vida e da espiritualidade não funcionam dessa forma. A edificação sobre uma rocha é a edificação sobre um fundamento. Qual que é o fundamento? Aquilo que você acredita. Aquilo que você acredita é o que te move. Só que acreditar está aberto a mudar de ideia, né? Você pode acreditar em algo por uma semana e na outra semana você pode mudar de ideia e pensar, não, aquilo não está exatamente certo, eu vou acreditar desse jeito agora. A rocha é a convicção, o fundamento é a convicção. E a convicção, ela está muito de mãos dadas com a fé. Porque a fé, ela só pode se manifestar se você realmente souber o que você quer, quem você é, o que você sente, não é? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas espera. Por que você espera? Porque você sabe o que você está esperando. Toda mensagem que eu trouxer aqui não vai ter jeito. Vou chegar no mesmo ponto que eu pessoalmente cheguei a vida inteira, tá? Ao longo da vida eu tentei desviar da jornada de autoconhecimento, não tem como. Tudo vai te levar para o autoconhecimento. Não tem
fundação, não tem uma construção firme sobre rocha, sobre uma convicção de fato, que seja a lenha que acende a fé, sem autoconhecimento. Você tem que saber quem você é. Todos os dons, quando você explora cada um deles, é da mesma forma. Porque uma coisa é quando várias pessoas manifestam seus dons, porque todos nós nascemos com eles, e a pessoa se torna apenas um canal para aquele momento da necessidade da espiritualidade alcançar determinada pessoa. E o que é um canal? É como aquele cano antes da torneira. Se abrir a torneira, a água sai. Quando fecha a torneira, a água para de sair. Os canais, eles são assim, eles manifestam os dons no devido tempo e eles não têm consciência disso. Eles têm consciência da manifestação dos dons que são usados, né? São instrumentos, mas não têm consciência de como isso funciona. Esses são os canais. Agora, médiuns, videntes, profetas, bruxas, gurus, magos, eles já têm uma bagagem, eles estudam, eles têm uma percepção, eles são conscientes de todas as manifestações, né? Então, o terceiro versículo diz: e aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, ou seja, não as coloca em prática, é comparado com a pessoa insensata, que edifica a sua casa sobre a areia. A natureza se manifesta com toda a sua força, e o que acontece com uma casa edificada sobre areia? A areia é um terreno instável, né? Ela se move com água, com vento, com chuva, com tremor. Ela sempre está se movendo, não é firme. Uma casa na areia, ela vai ceder, ela vai cair. A insensatez constrói o alicerce na areia. Ouvir as palavras e não cumprir tem muita relação também ao que eu acabei de falar, aos canais, né? Por exemplo, ouve de um modo que não alcança a compreensão, só é sinalizado. Quando manifesta, mas não tem a consciência. Não existe a prática, porque todos os dons, todas as manifestações, elas podem acontecer o tempo todo. Mas é preciso estar num estado para que seja dessa forma. Aquele que ouve as palavras e não as coloca em prática é igualzinho às pessoas que se gabam porque sabem de tudo um pouco, mas elas, na verdade, absorveram informação. Quem absorve informação só tem informação.
Para ter conhecimento de algo é preciso a prática, a experimentação. Não adianta pegar o conhecimento, absorver como se fosse uma esponja, armazenar lá no inconsciente, né, lá no arquivo mental, o arquivo das memórias. E aí toda vez que tá na rodinha de amigos, rola determinado assunto, pá, pá, pá. Ai, como eu sei. Isso não significa saber, isso significa arquivar informação. O conhecimento, ele pega informação que normalmente é externa e ele vai pôr à prova, ele vai experimentar. Se for bom, vai tornar uma prática e conforme a prática constante se torna um hábito, a ponto de se tornar espontâneo. O conhecimento nasce aí. É por isso que eu sempre estou repetindo, o processo, o conhecimento exige um processo. Não é... Eu não estou falando aqui como se fosse uma invenção minha. É uma constatação. Todo o processo de aprendizado está explícito um processo, né? O que escuta as palavras e as praticas está desenvolvendo conhecimento. Se torna uma pessoa prudente. A sua edificação, a sua casa, a sua casca, ela vai ter raízes. Não serão as coisas externas que terão raízes dentro dela. Esta é a mensagem da semana. Aonde você está alicerçado? Você armazena informações simplesmente como se tivesse feito açougue e colocado num freezer para um mês? Ou você processa tudo aquilo para saber qual pacote é o quê? Você experimenta, você faz, você cozinha ou você simplesmente armazena lá para os 4 dias de apagão? Aonde está fincadas suas raízes? Aonde você alicerçou a sua estrutura? Em que terreno? Já temos a parábola do semeador que fala sobre os terrenos férteis e inférteis, né? E aí o seu terreno, ele será o que para a tua edificação? Instável ou estável? Areia ou rocha? E falando em chuva, eu tenho assistido muito, eu não sei o nome em inglês disso, mas é a galera que constrói abrigo. Eu acho o máximo isso. Essa coisa de acampar, construir abrigo, assim. Quando eu era criança, eu adorava assistir Robinson Crusoe. Meu sonho era ter uma casa na árvore, sabe? Tem tudo a ver esse movimento de construir abrigos
inclusive subterrâneos, né? No meio das florestas, assim. Eu sempre presto atenção no modo como eles iniciam a base do abrigo. As estruturas, né, que são troncos, e o assoalho. Como é que aquilo vai ficar estruturado? Normalmente, eles cavam um barranco e o abrigo, ele fica encaixado ali naquele barranco, né? Como se ele, no término, fosse ficar disfarçado com o barranco. Eu fico sempre questionando assim, e se chover? E se nevar? E se tiver um tremor de terra? Teve um moço que eu assisti por muito tempo ele, até que ele deu uma pausa porque colocaram fogo no abrigo dele. Tem gente assim, né? Não cria nada. Não faz nada assim para a própria satisfação, para a própria superação. Isso porque essas pessoas constroem abrigos, não é só para elas, né? Tá disponível lá para quem quiser usar também, né? Só que tem gente sem educação no mundo, em qualquer lugar do mundo, por sinal. Colocaram fogo no abrigo do rapaz, aí ele deu um tempo com o canal dele, ele ficou super triste. Houve uma ocasião assim, depois que ele começou, ele construiu esse abrigo dele, a escada, tinha uma escada na entrada, né, que descia abaixo do nível do solo, né? Eu dizia pra mim, se tiver uma chuva forte, vai encher de água, como é que faz? Tá errado isso aí, né? Dito e feito, o abrigo inundou, porque teve uma tempestade daquelas, montanha, né? Encheu de água. E é interessante que essa galera sai floresta fora, mas não escolhe qualquer lugar. Não é qualquer tipo de solo, né? E aí esta tua casa aqui, que é o teu veículo também, está alicerçado em qual tipo de terreno? Para que quando vir as tempestades, as agruras, as adversidades, você fique firme e não caia. Você pode até tombar que nem o bambu, mas não vai cair. Aonde está a tua fé? Aonde está a tua convicção? Aonde está o teu coração? Onde está teu coração? Onde estiver o teu coração, ali está o teu tesouro. O que é tesouro para você? Aquilo que você tem como precioso é o que te move, é o que te mantém de pé, é o que te faz continuar acreditando. Vamos ver o que sai aqui nas gotinhas de luz? Onde está marcadinho aqui? É nada. Não dá
Não dá para simular isso. Ai, deixa eu ver se dá pra ver. Olha isso aqui. Eu sempre faço isso, tá? Eu pego a mensagem de baixo e a confirmação em cima. É uma mania estranha minha. É que nem ler do fim do livro para frente, sabe? É a mania dos livros e revistas japoneses, né? A frente do livro japonês, na verdade, é a traseira pra gente, né? Então eu tenho esses hábitos esquisitos. Não tem como não tem como inventar isso assim, simular, fingir isso. E porque à primeira vista não está dizendo nada relacionado com esse versículo, mas esforços e preparações se relaciona ao que eu acabei de falar. Aonde está a estrutura da tua casa? Onde você está estruturado? Onde está o teu fundamento? Aonde você fincou o teu alicerce, as tuas raízes? Para ser firme, para ser forte, para resistir. Esforços e preparações. Nossa, eu preciso trocar de óculos urgente. Para o amor se estabelecer triunfante na terra, quantos esforços e preparações são necessários? Eu agora estou compreendendo perfeitamente porque há pouco interesse nos temas dos vídeos. É preciso ouvir um chamado, se render a ele e buscar o despertar para querer fazer a jornada de autoconhecimento. Porque a bem verdade, embora a jornada de autoconhecimento ela evidencie, ela faça transbordar todo o seu potencial nato para que você se desenvolva e prospere consequentemente no plano físico, na materialidade. Isso não é para a materialidade. Você precisa da materialidade por causa do animal, né? É como criar uma estrada para que o teu carro, que é o animal, possa trafegar. Então você precisa pôr o combustível do seu veículo, você precisa fazer a manutenção do teu veículo, você tem que cuidar dele, né? Mas o foco, o propósito, o objetivo real nunca será a teologia da prosperidade. Por quê? Nós estamos aqui de passagem. Até a própria Bíblia diz sobre a questão de ficar acumulando bens. É algo assim, é um esforço estranho, né? Porque quem acumula muito bens trabalha muito. Não pense vocês que quem tem um negócio próprio trabalha menos, muito pelo contrário, é quem trabalha mais. Há uma grande responsabilidade e há muita posse em risco, né?
E ficar trabalhando para ter cada vez mais, se vive menos. Vocês puderam usufruir essa semana toda aí, porque vocês trabalham, vocês juntaram e direcionaram todo o dinheiro que tinham para usufruir esses dias, certo? Tem gente que se mata de trabalhar para guardar o dinheiro. Quer dizer, enquanto você está usando para viver, curtir, joia, mas tem gente que não faz isso não. Tem gente que passa vontade, sufoco para guardar, deixa de ter o que quer, o que precisa, porque acha que tem que guardar, porque tem que ter isso, aquilo outro. E não é coisinha pouca que nem uma bolsa, um tênis, não. São bens, né? E aí, nós estamos aqui de passagem. É por isso que é mais apropriado chamar este corpo de veículo, embora ele seja prisão para muita gente. Por quê? Quem é que vai querer fazer autoconhecimento e ser obrigado a encarar o que é fato? Nós termos vindo para este mundo não é uma casualidade. Eu acho que o maior ato de fé que nós manifestamos a primeira vez foi vir para este mundo. A maioria de nós não se lembra quem é e não sabe o que veio fazer aqui. Você tem que passar por esse mundo, você tem um propósito que você não sabe qual é. Você tem que se lembrar de quem você é. Num mundo totalmente desconhecido. Cada dia tem uma nova, né? Olha que fé! Você passar por este mundo, tipo assim, com a amnésia. Sabe quando a pessoa bate a cabeça e esquece quem é? Esquece até o próprio nome? É tipo, nascer aqui nesse mundo é isso. Em dado momento, poxa, a gente esquece quem é. E aí, quando a gente alcança certa idade com um pouco mais de consciência, a gente sente lá dentro que tem um propósito, que tem uma vocação, que tem um chamado para nós. Mas eu vou para onde? Eu faço o que exatamente? Mas quem eu sou, afinal de contas? Tudo o que é falado aqui, inclusive a jornada de autoconhecimento e todos os seus resultados, é primeiramente para isso. A prosperidade, por exemplo, é uma consequência. O usufruto desta vida do planeta é uma consequência. É uma consequência da expansão da consciente que o autoconhecimento traz. Porque se não houver esse autoconhecimento, ganhar uma flor pega numa praça vai ser diferente para quem
alcançou, expandiu a consciência, e para aquele que não expandiu. Aquele que não expandiu não quer uma flor roubada, quer um diamante, quer o carro do ano, o esportivo, né? A consciência de todas as coisas. Muita gente não quer sair do mundo das ilusões. Nós sabemos disso porque quantas pessoas a gente conhece que passa aquela impressão forte que ela prefere a mentira do que a verdade. Quando você fala alguma verdade, ela se irrita, ela deixa de falar com você. Ela não quer verdade nenhuma. Uma coisa é cada um compreender a realidade conforme a própria capacidade, que tem relação com o modo que se desenvolveu, com genética, com a base de crença, o fundamento, né? Outra coisa é a pessoa alimentar ilusões, fantasias. Uma coisa é criar a realidade, outra coisa é criar as fantasias. Nossa, aí a coisa tá no estado gravíssimo, né? Para o amor se estabelecer triunfante na Terra, quantos esforços e preparações são necessárias? E isso é individualmente, né? Cada pessoa precisaria despertar e se mover em amor. Para que o amor imperasse, consequentemente, a paz que tanta gente clama, né? Vamos ver a confirmação? Graça libertadora. Tua graça age sempre para desfazer as nuvens de ignorância. Nuvens de ignorância. Tá falando muito aqui das manifestações da natureza, né? Chuva, rios que correm, enchentes, inundações, ventanias, desmoronamento de terra. Ai, se eu construir a minha casa na rocha e a rocha ela rolar a ribanceira abaixo, não se constrói na ribanceira, né? Ai, ai, ai. Lógica em tudo, né? Eu não sei para que tantas e tantas pessoas usam tanto o lado esquerdo se não usam a lógica. Mesmo que tenha uma pedra gigantesca numa ribanceira, numa várzea, é só parar para pensar, né? Faz peso, fica fazendo trepidação em cima dela para ver se não acontece alguma coisa. Acontece. E aqui tá falando de preparação, esforços, nuvens de ignorância. Opa. Opa. Vamos ficar atentos, né? Talvez
as chuvas de março que se adiantaram não queiram ir embora. Essa mensagem é tanto para, de um modo metafórico, em relação a teu autoconhecimento, a tua espiritualidade, a tua evolução, quanto no mundo físico, tá? Presta atenção aonde está a sua casa. Presta atenção onde está a tua casa. Vê se há rachaduras. Ai, eu não tô gostando disso. Não é aqui no Brasil. Ai. Então. Que tua graça age sempre para desfazer as nuvens da ignorância. A graça de papai é o conhecimento, é as manifestações da essência, é a libertação, é o despertar. É o restabelecimento da relação do bípede com seu criador, da essência com a sua fonte. Só assim é possível acabar com a ignorância. Aqui do ladinho, aqui tá as mensagens que eu li, né? Aqui do ladinho tem uma mensagem a ver com avanço da alma. Quando a natureza se cansa do jogo da superfície, é o momento do avanço da alma. O planeta tem alma, tá? Ai. Vai acontecer uma catástrofe natural. Não é aqui. Não é no Brasil. Façam uma avaliação do estado que está a casa de vocês, onde vocês moram, como está a estrutura, como é o terreno do lugar que vocês moram. Estruturas que puxam muita umidade não estão em um terreno bom, tá bom? E quanto a esta casa aqui, vamos refletir essa semana. Qual é a tua fundação? Onde você está alicerçado? A gente precisa saber disso se a gente quiser ser bem-sucedido em tudo que a gente se propõe a fazer. A gente precisa saber em que tipo de terreno estão as nossas raízes, em que tipo de terreno estão as nossas estruturas. Por quê?
As adversidades, elas sempre vêm. A vida, ela não vai deixar de ser o quebra-tédio, né? O que é a montanha-russa se não uma quebração constante de tédio? Se a vida fosse perfeita, reta, seria um tédio, não é? Se tá assim, todo mundo reclama. Se tivesse tudo certinho, tava todo mundo o quê? Reclamando. E todo mundo sedentário também, né? Todo crocante, assim, com as articulação estralando, de tanto sedentarismo. Ficou estranha essa mensagem, não ficou? Prometo que eu vou fazer um vídeo melhor do que esse, porque cadê? Para o amor se estabelecer triunfante na terra, quantos esforços e preparação são necessários? O que está acontecendo, hein? Será que eu vou ter que ver as notícias? Para o amor se estabelecer triunfante. O povo tem que parar de ficar do lado de político, viu? De partido. Tá na hora do povo ficar do lado do povo. É no povo que tá a tua família, teus amigos. Não é na política. Tudo que você for protestar, tudo que você for lutar, toda bandeira que você levantar, seja por você e pelos teus, pelo próximo. Você é um membro desse corpo chamado povo, nação, o braço forte, né? Que você lute por você e pelos teus, não por política, não. Mais prudência, menos insensatez. E vigilância, gente. Vigilância com o período de chuvas, tá bom? Cautela. E quando você estiver dormindo de madrugada, tiver aquele silêncio todo, se você ficar ouvindo muita coisa estralando, o seu solo está instável, tá? É necessário pedir para um pedreiro verificar como está a estrutura da tua casa. Quando o terreno está instável, você fica ouvindo um barulho de trinca, por exemplo, sabe as junções, por exemplo, guarda-roupa, fica dando um estalinho? Essas partes sensíveis dos móveis, ainda mais esses móveis de hoje em dia, eles também dão um aviso, eles estalam. E quando tá alguma parede iniciando uma rachadura também. Se tem rachadura na tua casa, presta atenção. Apenas cautela, né? Porque a semana vai ser maravilhosa. Porque mesmo que venha chuva, inundações, ventos, vocês vão se manter firmes, inabaláveis.
continuando sempre, né? Espero que tenha feito sentido para vocês. Até o próximo vídeo. Cuide-se, por favor. Beijos na alma.